Bom, durante uma viagem, última viagem internacional do governador Rafael Fonteles, o deputado estadual Francisco Lima acompanhou a comitiva e vem sendo um dos articuladores da implantação do hidrogênio verde aqui no Piauí, que já foi anunciado, então, a previsão para a instalação da primeira indústria, agora em 2024. Então, a gente está recebendo aqui o deputado para conversar um pouco mais sobre essas articulações. Elivaldo Barbosa, que também já está aqui no estúdio para a gente conversar daqui a pouquinho sobre esse bate-papo. Bom dia, deputado. Bom dia, Aline. Bom dia, Elivaldo. Bom dia, Elivaldo. Bom dia aos telespectadores, né? Bom, eu queria entender um pouco que tipo de exemplos ou de cooperação que foram firmadas, exemplos que foram pegos durante essa viagem para a implantação desse projeto aqui. Bom, primeiro, a viagem foi muito extensa, foram 27 agendas diferentes, né? 4 acordos de cooperação, né? Tivemos um acordo assinado com o porto de... É uma espécie de uma zona especial de Xiamen, é um porto, é o 7º maior porto do mundo, e é lá também com uma espécie de um escritório de negócio do BRICS, onde é uma parceria com os governos que integram os BRICS. Tivemos com o governo de Xiamen, é o governo de Fujian, na verdade, que tem a capital Fuzhou, também um acordo assinado entre os governos. São estados amigos que podem depois prosperar para negócios bilaterais. E tivemos também com escolas, com um instituto tecnológico, foi feito também com o Instituto Tecnológico, isso já na Coreia, na perspectiva de receber esse instituto, receber estudantes, né, e técnicos do Brasil, né? Então, além de entendimentos com empresas, com outras organizações, como o Banco BRICS, né, que hoje é presidida por uma brasileira, a presidente Dilma, então, que sinalizou para a perspectiva de viabilizar negócios e projetos em comum aqui com o governo do Piauí. Acho que é uma visita muito... que promete muito. É claro que os desdobramentos não acontecem no outro dia, mas o que o governador está fazendo é pautando essa questão da transição energética, que eu acho que pouca gente está fazendo isso no Brasil. O Piauí poderá, de fato, se tornar, digamos, vanguarda, liderar todo esse projeto aqui no Brasil, juntamente, eu acho que com o Ceará. Então, o governador, de fato, está assumindo esse papel que eu considero uma questão estratégica. Enquanto aqui nós estamos discutindo somente a preservação das florestas, que já é muita coisa do ponto de vista ambiental, o mundo está discutindo a substituição da matriz energética. A gente percebeu isso nos governos e percebeu isso nas empresas. Agora, para isso, deputado, o senhor foi representando a Assembleia Legislativa. Os desdobramentos dessa transição energética aqui, desenvolvida com o protagonismo do governo do Estado, vai precisar, de algum momento, do Parlamento Estadual para a aprovação de leis, regulamentações que dê suporte e segurança jurídica a essa estratégia? Não, claro, é claro. Tudo passa, por exemplo. A Invest Piauí é um projeto que passou pela Assembleia, só para citar um exemplo. O governo brasileiro deverá apresentar nos próximos dias o marco regulatório dessa questão do hidrogênio verde. Então, certamente vai ter desdobramento aqui. As operações de crédito passam obrigatoriamente por uma autorização legislativa. E essa tem sido uma prática do governador em convidar representantes dos poderes, né? Não só da Assembleia, mas também tinha do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, da própria questão da Justiça do Trabalho. Então, com o intuito de se construir um projeto de Estado e não um projeto de governo. Então, a Assembleia, e creio que ele vai fazer isso em todas as missões que ele vem fazendo. O que eu percebi é que o governador, de fato, o governador Rafael, hoje ele lidera essa discussão a nível de Brasil acerca dessa transição energética. Então, o Piauí, de fato, poderá ser o estado que vai largar na frente nessa questão. Então, para isso, precisam de investimentos, né? Vai ser preciso de recursos também. Esses recursos podem envolver, por exemplo,
algum tipo de empréstimo que a Assembleia tenha que intermediar, que aprovar? Sim, tem parcerias com empresas. Não é? Por exemplo, a maior construtora do mundo é chinesa. E ela demonstrou interesse claro em ajudar a viabilizar o intermodal de transporte, que inclui hidrovia e ferrovia, interligando até o porto de Luiz Correia. Né? Empresas que querem investir na produção do hidrogênio verde, montar, digamos, as células de produção de hidrogênio verde, lá em Parnaíba, em Luiz Correia, também. O Banco BRICS, né, sinalizou claramente a possibilidade de apoiar de duas formas. Uma com financiamento direto para o governo e uma outra ajudando a financiar empresas que, porventura, venham fazer parcerias para a implantação de infraestrutura. O investimento só nessa área aí do intermodal chega próximo aí a 5 bilhões de dólares. É uma soma vultuosa, que a própria capacidade de endividamento do Estado, num primeiro momento, não seria suficiente. Então, é preciso que haja um investimento de outros parceiros. Então, tudo isso vai passar por um autorizo da Assembleia. Secretário, por falar em investimento, ontem, e até ser motivo do assunto aqui também do ponto de vista, não é, Aline? O Senado Federal, através da Comissão de Assuntos Econômicos, aprovou a liberação de uma operação de crédito, aliás, duas, uma de 18 milhões de dólares, outra de 100 milhões de dólares, totalizando aí cerca de 600 milhões de reais, junto a organismos internacionais, como o BID e o FIDA, para áreas da chamada inclusão Piauí sustentável e inclusive. Parte desses recursos deve ser direcionado para a agricultura familiar, pasta que o senhor já comandou, inclusive, já foi gestor da agricultura familiar. Qual a importância? Vai ser algo semelhante ao Viva Semiárido, que essa nova modalidade pode trazer ao Piauí para impulsionar arranjos produtivos, regularização fundiária e regularização ambiental? Essa é um contrato, é uma operação de crédito que está sendo discutida já há mais de um ano, desde o final do governo passado, e que estava nessa tramitação. O governo anterior segurou isso, provavelmente por questões políticas, e agora ele tramitou e foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Então, é de fato uma continuidade, é um novo Vivo Semiárido. Então, envolvendo tanto o FIDA, a primeira experiência do FIDA, que beneficiou aí próximo mais de 20 mil famílias, ela foi executada, foi considerado um dos melhores projetos do FIDA no Brasil, inclusive recebemos várias missões de outros países, inclusive, e agora ele ampliou a área e ampliou as ações, ele amplia as ações, por isso que o volume de recursos também é maior, e que vai ser executado envolvendo, digamos, o centro das ações, inclui tanto a Secretaria da Agricultura Familiar, mas tem Meio Ambiente, tem a CEPLAN, tem a própria SADA também envolvida nisso. Então, é um recurso voltado para fortalecer a infraestrutura e a sustentabilidade na produção da agricultura familiar. Deputado, eu queria muito agradecer aqui a sua participação, tá? Trazendo essas informações para a gente. Desejar ao senhor uma ótima semana, bom trabalho. Muito obrigado, para vocês também. É sempre um prazer enorme estar aqui visitando vocês e interagindo aí com os telespectadores, né? Obrigado. Grande Elivaldo, muito obrigado. Você vai continuar aqui no estúdio acompanhando o nosso bate-papo aqui político com o Elivaldo, né, Elivaldo? Porque a gente agora, já que você estava falando sobre Brasília, vamos continuar por lá. Foi aprovado no Senado o texto da reforma tributária, né? Foi sim. O texto base, que é do relator Eduardo Braga, senador do Amazonas do MDB, foi aprovado ontem. E foi aprovado, Aline, naquela estratégia que até comentávamos ontem aqui com você, da estratégia do voto. Ou seja, o consenso mesmo não existe. Existem as queixas de um lado e do outro, mas alguns aspectos foram preservados. Para os estados, por exemplo, do Nordeste, a permanência da política de incentivos fiscais, porque isso é um fator de redução de desigualdades regionais. Permanece na região Nordeste, além do Fundo de Desenvolvimento Regional, que saltou de 40 para 60 bilhões de reais. O texto agora, Aline, segue com essas mudanças feitas, cerca de 20 emendas ao texto proposto pelo relator Eduardo Braga para a Câmara. Volta para a Câmara Federal. Primeiro,
deve ser votado hoje no plenário do Senado. Sendo aprovado hoje no plenário do Senado, aí será encaminhado à Casa Vizinha, à Câmara, já que houve mudanças nessa tramitação no Senado, para que finalmente nós possamos o Brasil possa ter a reforma tributária. Para você ver a importância dessa reforma tributária, ela só vai ser implantada, assim, ela vai ser implantada gradualmente, plenamente, só em 2033. Quando os impostos atuais subirão da estrutura tributária atual e os novos, tendo como base o imposto sobre o valor agregado, a contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços e as novas regras, além das leis complementares, tudo isso só fica pronto lá para 2033 para frente, que o Brasil passa a ter uma nova e espera-se mais leve, competitiva e que dê suporte ao desenvolvimento econômico com mais justiça. Mais tarde do que nunca, essa reforma claro, já é muito esperada, né? Não tenha dúvida. Vamos falar de conjuntura pré-eleitoral e os movimentos que Silvio Mendes vem fazendo para realmente fortalecer essa posição dele de pré-candidato. Pois é, Aline, eu destaco aqui ontem aquele encontro do ex-senador João Vicente com o prefeito Doutor Pessoa e hoje um encontro também importante que é envolvendo um segmento da oposição na capital que ocorrerá em Brasília. O ex-prefeito Silvio Mendes já está em Brasília com Marcos Elvas, que é o presidente estadual do União Brasil, para um encontro com o novo presidente. Ele sempre foi o presidente de fato, agora ele é de direito também, Antônio Rueda, lá em Brasília. É num almoço que ocorrerá hoje e eu imagino, pelo que eu já percebi, troquei algumas mensagens com Silvio Mendes e Marcos Elvas, hoje eu não diria que vai ser assim a confirmação da candidatura, mas o aval da direção nacional, as garantias da direção nacional do União Brasil para que o projeto eleitoral do partido em Teresina dê prosseguimento, tenha prosseguimento, construir palanques, alianças, enfim, mas que terá o ex-prefeito Silvio Mendes como a referência desse movimento, desse segmento da oposição. No outro segmento, a expectativa, por exemplo, do petista Fábio Novo é exatamente investir em alianças já pensando na composição da chapa majoritária. E aí entram no radar dois importantes partidos, o PSD e o MDB. Ou seja, Aline, novembro promete definições nesse cenário político, sobretudo envolvendo a capital, Teresina. Até porque essas alianças, né, elas já têm ficado bastante robustas e o momento, depois desse tempo de fazer alianças, é de focar. É esse mesmo o pré-candidato de cada partido? E o tempo é esse, né? O tempo é esse, é o que nós estamos vivendo hoje, é da articulação, da discussão, de buscar aliados, de formar estratégias para que 2024, aí sim, os grupos formados vão em busca do apoio popular, que esse sim é o que é decisivo para a sorte de quem busca o poder na capital ou em qualquer outro município do estado do Piauí. Vamos falar do orçamento de Teresina, que está tramitando na Câmara Municipal, mas que teve mudança de relator, né? Vai mudar. O nome não foi anunciado não, mas vai sair hoje. Não será Gustavo de Carvalho o relator do orçamento de Teresina. Ele foi escolhido, mas depois teve aí uma mudança de comportamento político. Ele era aliado do Palácio da Cidade, não é mais. Isso causou um desconforto muito grande. Ontem eu conversei com o prefeito Doutor Pessoa, ele disse, olha, não temos nenhum interesse em promover uma intervenção nessa matéria, isso é para ser resolvido na Câmara Municipal, e na Câmara Municipal a bancada aliada ao Palácio da Cidade, sobretudo o líder Antônio José Lira, trabalha incansavelmente para mudar de relator. Agora o problema qual é? Vai votar quem no relator? Ontem eu conversei com o único da Comissão de Finanças, que é verdadeiramente aliado do Palácio da Cidade, Joaquim Caldas. Ele disse que não tem interesse em assumir a relatoria dessa matéria. Vai votar quem? Ontem nos bastidores afirmava-se até que poderia ser Deolindo Moura, do PT. Aí eu diria, bom, se a estratégia era botar alguém mais próximo do Palácio da Cidade, se essa for a mudança, é trocar 6 por meia dúzia. Elivaldo, o prefeito de Dom Expedito Lopes, Valmir Barbosa de Araújo, do Republicanos, foi cassado, né, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Essa foi uma movimentação lá na região muito intensa e essa cassação foi por compra de votos e abuso de poder político nas eleições de 2020. Decisão do TRE que reafirmou a sentença do juiz da 62ª Zona Eleitoral, Fabrício Paulo Cisne Novaes. O TRE decidiu por unanimidade cassar também a vice-prefeita Evanil Conrado de Moura Lopes. O prefeito Valdir também foi condenado a pagar multa de 10 mil FIIs e nessa condenação não foi aplicada a pena de inelegibilidade aos envolvidos. Mas tudo isso ainda é passível de
de recurso, né? De recursos junto à instância superior, antes até mesmo ao TRE, nos embargos que serão votados, dificilmente ocorrerá mudança nesses recursos junto à segunda instância. Essa decisão não tem efeito suspensivo, terá que ser cumprida. O afastamento dos gestores, o prefeito e vice, assume a presidente da Câmara, que é do mesmo partido, Republicanos, do atual gestor. Então, agora a determinação vai ser para a realização de nova eleição no município. Aí você imagina o município de Dom Expedito Lopes já entrando o ano num clima bieleitoral, uma eleição para eleger o prefeito para concluir o mandato e a outra de outubro que vai ser exatamente para a renovação do mandato que se encerrará no dia 31 de dezembro. Ou seja, a cidade é pequena, mas a movimentação será enorme. Será muito grande. intensa. Agora, o prefeito e os seus assessores jurídicos vão procurar, lógico, o recurso junto ao TSE. O TSE é o que pode reformar a decisão aqui do Tribunal Superior, do Tribunal Regional Eleitoral. Mas isso aí é assunto para tramitar, para ver como fica. Agora, pena que essa decisão demorou tanto, né? Pois é, porque se foi em 2020, né, essa investigação começou em 2020, só depois, quase no fim do mandato, já acontecer isso, também provoca aí uma desordem na administração. Né? Só para lembrar que o Republicanos dessa eleição elegeu dois prefeitos no Piauí, só dois. Um perto de Oeiras, o município agora que me foge a memória, e o outro lá em Dom Expedito Lopes. Então, esses dois municípios, Santo Inácio e Dom Expedito Lopes. Já que o doutor Pessoa, que é do Republicanos, mas ele foi eleito pelo MDB. Assim, o Republicanos tem apenas um gestor no mandato eleito em 2020. Por hoje é só? Por hoje é só. Amanhã a gente volta mais. Obrigada, aqui pela assistência ao vivo do deputado Lima, né? Acompanhando tudo aqui. Acompanhando tudo aqui. Obrigada, gente. Até amanhã.